Queridos, Shalom, tudo bem? É uma alegria nós estarmos aqui de volta. Ficamos alguns dias sem poder estar gravando para vocês por motivos pessoais, mas agora, graças a Deus, estamos aqui para dar continuidade aos nossos comentários sobre a lição. Como sempre, a gente procura fazer algo bem ligado, bem amarrado ao texto da lição, para que tanto alunos quanto professores possam se utilizar, não é, da lição propriamente dita. Antes de mais nada, eu quero pedir a você que, se você puder, clica aí na inscrição, se inscreva no nosso canal e também aciona o sininho. Tem um sininho que logo depois que você se inscrever vai ficar aí marcadinho. Aí você pode clicar nesse sininho e receber todas as notificações das nossas lições, ok? Todo vídeo novo, qualquer coisa nova que aparecer, você vai ter acesso assim que chegar, tá bom? Ah, Se você puder também, compartilhe esse vídeo com alguém, faça chegar ao maior número de pessoas que você puder fazer, tá bom? Então vamos lá. Evangelho de Marcos, né? O servo e a missão no serviço da obra de Deus, lição de número 8. O mestre por excelência, não é? Que se fez servo, ok? Ahn, Nós temos aí, tá, o arcabouço de toda a revista, ou seja, todas as lições, né? E hoje é a lição de número 8. O mestre por excelência que se fez servo, tá aí bem destacado aí, tá bom? O texto áureo, que é um texto que serve basicamente como um texto de introdução, né? Um texto que serve praticamente de ideia, né, para toda a lição. Tá? O texto áureo está em Marcos capítulo 7, versículo de número 14, e está dizendo o seguinte: chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e compreendei. A ideia, tá, dessa lição agora é a ideia, está amarrada à palavra compreendei, tá? Ouvi-me e compreendei. Ouvi-me na literatura bíblica é geral, tanto literatura sapiencial quanto literatura que a gente chama de poética e etc. Ouvir-me, quando está dessa forma, está chamando a atenção para que a pessoa que está ouvindo, né, a pessoa que está sendo conclamada, ela preste atenção, ela pondere, né, ela venha a fazer uma análise do que está sendo falado, do que está sendo comentado, ok? Por isso, ouvir-me, bom? A verdade prática, ou seja, o resultado, que é o produto do pensamento, né, do raciocínio, né, neste texto chamado áureo, ele chega para nós da seguinte forma: fundamental que as verdades e os princípios dos ensinamentos de Jesus Cristo dirijam todas as áreas da vida dos discípulos de Cristo. Então, a ideia é que tudo aquilo que Cristo falou, é importante que nós venhamos a guardar estes ensinamentos em nosso coração, tá bom? E praticá-los, obviamente, né? Os objetivos, primeiro, mostrar que Jesus trouxe esperança com seus ensinos. Segundo, ressaltar a grandeza dos ensinos de Jesus. E terceiro, destacar que Jesus fez uso de métodos pedagógicos, ok? Textos de referência, ou seja, os versos do texto que nós vamos usar, né, para embasar o nosso estudo, né? Na verdade, o que o autor usou para embasar o estudo que ele fez, ok? Bom, o primeiro está em Marcos, capítulo primeiro, né, que vai primeiro não, Marcos, capítulo primeiro, que vai do verso 9 ao verso 14, ok? E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que
como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Logo o Espírito impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi entregue à prisão, no caso, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Então, esse é o texto de base, né, que está falando aí, né, sobre Jesus, né, ser cheio do Espírito Santo e logo depois ser impelido ao deserto para ser tentado por Satanás. Nós temos motivo de oração, o primeiro motivo de oração, né, o motivo de oração dessa revista, nessa lição, é orarmos para que possamos ser sábios em todas as nossas tomadas de decisão. Então, como é de praxe, a gente vai dar uma pausa aqui, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, não é, Senhor? Obrigado por este dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Gratos te somos porque a sua boa mão tem sido conosco, Senhor. Fica sempre, ó Deus, ao pé de nós. Que nós possamos, ó Pai, ter sabedoria para podermos, ó Deus, cumprir, fazer, ó Deus, a sua vontade, o seu querer, né? Para que o inimigo não tenha, Senhor, vez sobre as nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, ouvir a sua voz e que nós possamos ter sabedoria para tomar as decisões corretas na sua presença. Amém. Bom, esse é o motivo de oração, tá ok? Ah, orar para que sejamos sábios. Ah, repetiu aqui o motivo de oração, né? Depois a gente corrige para vocês que querem o slide, né? Aqui a gente tem o arcabouço da lição, tá? Que a gente tem o desenvolvimento da lição, só para ficar bem organizadinho. Então, nós temos nessa lição uma introdução, três tópicos, né? O primeiro, servo que oferecia esperança. Segundo, servo que oferecia instrução. Terceiro, a sabedoria inquestionável do servo. E, por fim, uma conclusão, ok? Bom, antes de nós entrarmos na introdução, eu quero lembrar você, para você poder acionar o sininho, tá ok? Aí da sua inscrição. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, canal da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Piedade, ok? Do Ministério de Madureira, obviamente, Bispo Abner de Cássia Ferreira, Bispa Marvi Ferreira, e o pastor dirigente é o pastor Levi Albuquerque, juntamente com a sua muito digna esposa, a missionária Cristiane, estão ali nesse trabalho abençoado. Então, está aí na técnica o nosso irmão Leandro, que faz todo esse trabalho técnico de audiovisual, né? A gente grava, né, feio e ele deixa a gente bonito. Então, você faz jus aí todo esse trabalho aí, ajuda a gente, né? Clica lá, se inscreve, aciona o sininho e compartilha esse vídeo para quem você puder compartilhar, se assim você entender que esse vídeo ajudou você de alguma forma. Bom, introdução. Introdução, ele diz o seguinte na introdução: observaremos na lição de hoje que, ao proferir seus magistrais ensinamentos, o Filho de Deus trouxe esperança e renovo, né, a muitos, mostrando ser o mestre dos mestres. Isso é maravilhoso, porque o nosso Senhor Jesus realmente ele já desde muito novo, né, ele vem mostrando, né, ter uma capacidade intelectual avançada, né, superior, tá? E se alguém questionar isso, diga não, aos olhos humanos nós temos pessoas também que têm uma capacidade intelectual muito boa, muito avançada, não só na época de Jesus, como hoje também. Porém, é óbvio, Jesus demonstrou ser uma pessoa especial, né? Não vamos entrar em detalhes, né? Mas mostrou ser uma pessoa especial. Então, como mestre dos mestres, ele vai nos ensinar aí, né, algumas lições de humildade, algumas lições de grandeza, né? Ponto de partida. O nosso ponto de partida é usado essa expressão, essa sentença aí. Jesus tinha prazer em ensinar. Isso aí deve ser
o nosso ponto focal de partida, querendo mostrar que Jesus tinha prazer em ensinar. Ter em mente em toda a lição, né, em toda a lição, até o final da lição, até a conclusão, de que a lição está tratando dessa verdade, que Jesus tinha prazer em ensinar, ok? Bom, tópico um, né? Nós temos o seguinte, deixa eu deixar bem pequenininho aqui para não atrapalhar. O servo que oferecia esperança, tá? O servo que oferecia esperança. Nos evangelhos podemos observar Jesus como um valoroso mestre. Podemos dizer que ele foi o maior educador que já viveu nessa terra. Jesus ensinava e oferecia esperança através do seu ensino. Em cada um dos 16 capítulos desse evangelho, nós vemos expressa essa verdade, uma verdade inconteste. Você vai pegar do capítulo 1 até o capítulo 16, não existe um trecho, né, desses 16 capítulos que não tenha um ensinamento de Jesus, seja de forma comportamental ou de forma acadêmica mesmo, ou seja, Jesus parar para ensinar mesmo, né? Então, em tudo no Evangelho de Marcos, nós temos Jesus dando um exemplo, né, maravilhoso acerca do reino de Deus e assim por diante, ok? 1.1. O servo oferece um novo ensino de esperança, tá? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Olha que interessante, né? O nosso Senhor Jesus, ele sai, né? João é entregue à prisão. Quando todo mundo pensou que não tinha mais ninguém para pregar, ninguém para fazer nada, chega Jesus, né? Trazendo um novo ensino de esperança, né? Falando, ó, é o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. E era uma mensagem nova, porque as pessoas esperavam assim, o reino de Deus é Israel, poxa, né? O reino de Deus é o reino de Israel, não é um outro reino e tal. E aí Jesus vem e mostra para eles que não, o reino de Deus ele não pertence a esse mundo, né? Deus não está preocupado em reinar em Israel, na Polônia, na Bósnia, não é isso. O reino de Deus ele abrange o mundo inteiro, abrange todas as galáxias, cinturões e tal. Então, o que Jesus está querendo dizer, quando ele diz assim, é chegado o reino de Deus, o que ele está querendo dizer é a vontade de Deus agora vai prevalecer sobre a vida de vocês, sobre os filhos de Israel, sobre essa nação e sobre todos aqueles que entregarem a sua vida ao Deus Todo-Poderoso, entendeu? Então, essa é a ideia de é chegado a vós o reino de Deus, né? Está querendo dizer que a vontade de Deus vai ser feita agora sobre aquelas pessoas. O que adianta o rei ser rei se os súditos não obedecem, né? Então, melhor que ser rei é ser obedecido, não é verdade? Então, o reino de Deus é isso. É Jesus querendo dizer para nós, para aquelas pessoas daquela época, o seguinte: olha, a, a vontade de Deus vai prevalecer. Vocês vão viver a vontade de Deus. 1.2, tá? Ele diz o seguinte: o servo oferece um ensino de esperança aos desesperançados, ou seja, pessoas que não têm esperança, pessoas que estão, né, carecidas, estão carentes, né, de esperança. Ele diz aí, né, ele usa Marcos 10:45, que diz, porque o filho, né, do homem também não veio para ser servido, mas para servir. Estou me ajeitando aqui na cadeira, porque as costas estão doendo muito. Então, não veio para ser servido, mas veio para servir, que dar a sua vida, né, em resgate por muitos. Assim, o Evangelho de Marcos esclarece que o mestre veio ensinar, solidarizar-se e libertar as pessoas oprimidas, né, e excluídas pelo sistema religioso vigente em Israel na época. Olha que interessante, né? O nosso Senhor Jesus, na verdade, nesse quesito aqui, ele vem para justamente
acabar com essa exclusividade, né? Só fulano que pode servir ao eterno, só Beltrano que pode servir. Ele acaba com essa exclusividade. Ele diz que todos podem servir ao eterno, né? E inteirando isso, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para servir aqueles que são necessitados. A ideia aqui de servir não é de ser um escravo, não é de ser uma pessoa que vai atender aos caprichos dos outros. Não é isso. A ideia aqui de ser servir, de servir, né? Não ser servido, mas servir, a ideia aqui é justamente a seguinte, que Jesus, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, então ele com esta autoridade, com este poder, o que que ele quer fazer? Ele quer servir as pessoas. Ele quer, na verdade, dar alguma coisa de bom para as pessoas. Ele não quer ser servido. Ele não quer que as pessoas, né, fiquem bajulando ele, coisa e tal. Não é isso, entendeu? Mas ele veio servir. Também não é questão de você chegar para ele e dizer, Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, me dá isso, me dá aquilo outro. Não. Servir, Jesus está dizendo que veio servir aqui no sentido de que ele está vendo o necessitado e ele está vendo que só ele, só Jesus pode fazer algo por aquele necessitado. Então ele vai agir e ele vai servir, ou seja, ele vai atuar na vida deste necessitado, ok? É isso que ele está querendo dizer. Não é que ele vai ser um supermercado ambulante, não, tá bom? Bom, 1.3, né, fechando esse primeiro tópico, veio trazer, né, o servo veio trazer esperança aos nossos corações, né? Olha que bonito, né? Tem aí uma imagem de um cogumelo, né, bonitinho, cogumelo vermelhinho, muito bonito, né? Cogumelo tradicional, né? E diz o seguinte: nos dias de Jesus, a dominação romana, com seus altos impostos, né, e seu controle sobre tudo e sobre todos, fazia com que Israel vivesse um caldeirão de problemas. Então, no dia do Império Romano, né, que tudo era imposto, tudo era taxado, tudo era pedágio, né, tudo era cobrado, né, as pessoas eram cobradas por qualquer coisa, entendeu? E você dormia numa noite, no dia seguinte já tinha 3 novos impostos, 4 novos impostos. Então, as pessoas tinham que trabalhar muito e trabalhavam muito, ganhavam pouco, pagavam muito imposto e viviam na miséria. Então, as pessoas. Parece até o Brasil, né? Parece até o Brasil, né? Mas vamos ficar quieto. Mas então as pessoas começaram os judeus começaram a se revoltar. Então teve grandes revoltas, teve revoltas de Judas, revoltas de Judas, não os Iscariotes, outros Judas, né? De Judas, revoltas dos Macabeus, revoltas, enfim, Bar Koziva, tiveram várias revoltas em Israel. E isso transformou Israel num lugar perigoso, num lugar que era basicamente um barril de problemas, né? Porque por causa da ocupação romana ali, que forçava Israel a viver uma vida precária, né? Um outro agravante nesses dias era a preponderância do sistema religioso de Israel, que tornava a vida do povo hebreu mais precária ainda, né? Então, aquela coisa dos Herodes, do sacerdócio comprado e tudo mais, deixava a vida dos hebreus assim ainda mais complicada, ainda mais difícil de viver, ainda mais chata para se viver, né? Mas, bem, ah, o cenário vai mudar quando o Senhor Jesus vem e traz, né, uma esperança aos nossos corações. O servo, ele vai acabar por trazer, né, como diz aqui na própria revista, né, nos dias de Jesus, assim, isso eu já li. Ele cita o seguinte, né, nessa desordem, Jesus aparece para ensinar e combater a hipocrisia e trazer esperança para com os fracos e oprimidos, né? Paulo, em sua carta pastoral a Timóteo, descreve o servo como da seguinte forma, né? Esperança nossa. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1, ele descreve Jesus como a esperança nossa, né? Tem um subsídio aqui muito legal que diz o seguinte: o salmista diz que é muito feliz, ou seja, bem-aventurado, aquele cuja esperança está no Senhor.
né? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Salmo 146, verso 5. Diante do texto que lemos, né, estamos certos de que aquele que coloca a sua esperança no Senhor Deus, Jesus Cristo, né, no servo de Deus, Jesus Cristo, passa a viver com mais vigor e esperança, pois acredita nas promessas do Pai. Romanos 8, 38 a 39, né? Diremos, pois, essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, fechando aqui o primeiro tópico, né? A gente tem aí eu ensinei, que é um lembretezinho para o professor, né? E para o professor saber, poxa, eu ensinei o quê? O que que eu falei para esses alunos aqui quando eu li, quando eu comentei esses três tópicos, né? Esses três subtópicos, perdão. Aprendemos com Jesus que o perdão, né, é libertador, pois tem poder de mudar o rumo da nossa história. Então, o perdão é libertador, pois tem o poder de mudar o rumo da nossa história. Vamos lá. Número 2, o servo que oferecia instrução. Tá? Número 2, temos o servo que oferecia instrução. O servo possuía uma sabedoria, né, que veio do alto, ok? A palavra servo no Evangelho de Marcos é direcionada a Jesus Cristo. Essa palavra também se aplica, tá, a todos aqueles que são de Jesus, que fazem parte do seu corpo, pois todos os crentes que são chamados para servir, né? Ele diz que, pois todos os crentes são chamados para servir, né? Perdão. Servir é uma atitude, né? Humilde que agrada a Deus. Ou seja, aquele que serve, tá? Aquela pessoa que serve, ela é uma pessoa que ela está fazendo um exercício do seu caráter, um exercício da sua humildade muito grande, porque só serve, irmãos, quem tem humildade no coração. Quem não tem humildade no coração não serve, não tem prazer, né, em servir, não tem prazer em nada. Agora, aquele que serve, aquela pessoa que é humilde, né? Ela é uma pessoa que serve. E ela é humilde por quê? Porque ela está servindo não para os outros, mas está servindo a Deus. E quem é humilde de verdade para servir, ele não quer servir onde ele vai ser visto. Isso é muito legal. Ele não quer servir onde vai ser visto, ele quer servir onde ele vai ser útil, né? O camarada que quer servir, ele quer servir onde ele vai ser útil, não quer servir num lugar que, vou servir ali porque vão me ver, vão me enxergar, vão me ajudar a partir do meu serviço e tal. Não, ele quer servir onde ele vai ser útil, ok? Vamos lá. O servo possuía uma sabedoria jamais vista, né? Jesus percorria toda a Galiléia, desenvolvendo o ministério da palavra através da pregação e ensino. É muito interessante notar e ver que Jesus, ele desenvolve esse trabalho, né? Desenvolve essa chamada, né? É, em lugares que provavelmente, assim, como um judeu comum, não iam querer ele. Galiléia, Decápolis e tal, não iam querer ele. Mas ele resolve ir para esses lugares e pregar o evangelho, ou seja, pregar uma mudança de vida para gente que vivia uma vida promíscua e que achava que aquele era o padrão de vida. O pior é isso. Jesus não está pregando para pessoas que estão desconfiadas do seu padrão de vida, que estão querendo mudar de vida porque simplesmente querem mudar de vida. Não. Jesus está pregando para pessoas que vivem aquela vida e acham que aquela vida é uma vida certa, uma vida correta de se viver. Olha que coisa séria, né? Então, o nosso Senhor Jesus ele está justamente nesse momento pregando para esse tipo de pessoa, ok? Marcos relata que o servo ensinava, ou seja, instruía os seus ouvintes, expondo que ele veio para chamar os pecadores, né, e não os justos. Ou seja, mais uma vez comprova aquilo que eu estava falando.
Ele não veio para pregar para quem estava desconfiado da sua vida, estava coisa. Não, ele veio para pregar justamente para aquelas pessoas que estão enganadas, né? E ele mostra por A mais B. Ele não obriga, óbvio. Jesus não veio obrigar ninguém a mudar de vida, de religião ou de qualquer coisa. Mas ele deixa claro, olha, Deus não quer assim, Deus não aceita desse jeito, Deus não. Diferente um pouco do que a gente vê hoje em dia, né, nas nossas igrejas, né? A maioria das pessoas dizendo, não, 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 pode ficar, tá tranquilo, não tem problema e tal. Isso é um grande problema, ok? Jesus, ele quando vem pregar, ele deixa claro o padrão que os céus exigem. Ele prega e deixa claro o padrão que o mundo vindouro exige de uma pessoa. E esta pessoa precisa, né, é, insistentemente, né, mudar a sua vida, o seu padrão, né, para se adequar ao padrão de Cristo nos céus, ok? Continuando aqui, né? Marcos relata que o Senhor ensinava, ou seja, instruía os seus ouvintes, expondo que ele veio para chamar os pecadores e não os justos, né? Então ele veio para chamar os pecadores, não veio para chamar os justos. Jesus Cristo tinha um senso de urgência muito grande em relação às almas, por isso ele percorria, essa palavra percorria, né? Em grego significa é, não é que significa, ela é escrita periegen, né? Ou periegen. E também tem o sentido dinâmico de rodear, ou seja, você faz várias vezes o mesmo serviço, né? Então Jesus não cansava de estar ali pregando o evangelho, né? Por isso que o pessoal até dizia que estava rodeando, né? Porque estava insistindo em estar ali pregando o evangelho. Bom, continuando aqui, a sabedoria do servo prevalecia sobre a sabedoria dos sábios, né? Ficou aqui ruim, eu vou consertar isso aqui, não sei porque ficou assim. É, né? Bom, Jesus compreendia ter um desígnio de Deus. Marcos capítulo 1, verso 38. E por isso que, seguindo, né, a trilha deixada pelo servo, não podemos parar de ensinar a palavra de Deus. Ele disse-lhes, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Olhando para os ensinos do servo, encontramos a verdadeira sabedoria divina através, né, desta sabedoria que vem do alto, que cultivamos um viver que contribui para o bom testemunho perante o mundo e passamos a ter conhecimento, ah, achar aqui, dos planos de Deus, ok? Para as nossas vidas. Então, sabedoria do servo sempre prevaleceu sobre a sabedoria dos filhos dos sábios, né? Perdão. Jesus compreendia então ter um desígnio de Deus e é por isso que nós não podemos parar de pregar, parar de ensinar. Olhando para os ensinos do servo, encontramos a verdadeira sabedoria divina através desta sabedoria que vem do alto, que cultivamos um viver que contribui para o bom testemunho perante o mundo. Ou seja, é na sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo que nós vamos moldar o nosso caráter e o nosso padrão de viver para algo que glorifica a Deus e assim, né, nós vamos contribuir para o bom testemunho perante o mundo de que nós servimos a Deus. Então, é importante nós vivermos os ensinamentos de Cristo para que nós possamos ter um padrão de vida que reflita, né, a mensagem de Cristo no mundo. Não é só falar que você é crente, falar que é salvo, falar que está cheio do poder, falar que você. Falar, gente, diz o ditado, né? Falar até papagaio fala. Então, é bom a gente ter uma vida que condiga com aquilo que nós estamos falando, ok? Passando aqui. Bom, eu ensinei que, né? Mais uma vez aí, né? Eu ensinei que a sabedoria de Cristo
é luz para as que procuram e é facilmente encontrada por aqueles que a amam e achada, né, por aqueles que a buscam. Então, a sabedoria de Cristo, resumindo o que ele disse aqui, ela é acessível. Ela é acessível. Você tem acesso à sabedoria de Cristo pelo Espírito Santo de Deus, ok? Pelo Espírito Santo de Deus. A sabedoria inquestionável do servo. A sabedoria do servo é inquestionável, porque ela é muito, muito, muito profunda. Olha que interessante, o escritor colocou lá para nós. Todos quantos desejam exercer um ministério com excelência devem olhar para o servo, né? Devem olhar para Jesus, o mestre dos mestres. Vemos no Evangelho de Marcos que Jesus, com a sua pedagogia única, fazia com que os todos, né, com que todos ficassem admirados e o coração deles transbordasse de amor, com um tom de ternura em sua voz e uma certeza de que suas palavras eram inquestionáveis, né? Então Jesus é, tinha essa característica tão maravilhosa, ainda tem, né? Essa característica tão maravilhosa, né? Todos quantos desejam exercer um ministério com excelência devem olhar para o mestre, devem, né, abaixar a cabeça para olhar para o nosso Senhor Jesus que está ali, né, aos pés, lavando os pés dos discípulos sempre. Então, nós também venhamos descer, ok? E obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele te mandar ir, você vai. Se Ele te mandar ficar, você fica. Se Ele te mandar fazer alguma coisa, você faça, mas não deixe de obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Vamos lá. É, Então, o servo ensinou como receber o reino de Deus. Esse é o tópico 3.1. Antes da gente continuar, queria te pedir, se você puder, se inscreve no canal, clica no sininho lá, né? Ativa o sininho, como chama, né? E compartilha esse vídeo com mais alguém. Você vai poder estar ajudando mais alguém que tem desejo, né, de ouvir ou de aprender, né, com a lição da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, Ministério Madureira, editora Betel, ok? Seguindo, tá? O servo ensinou como receber o reino de Deus. Jesus ficou indignado e repreendeu os discípulos publicamente por impedirem o acesso a ele. Em seguida, anunciou que as crianças, né, eram melhores exemplos do reino do que os adultos. Mas Jesus disse aos adultos para se espelharem no comportamento das crianças. De que forma uma criança, né, serve de exemplo, tá? De que forma uma criança, né, deixa eu me jogar para cá, de que forma uma criança vai acabar servindo de exemplo para um adulto, né? Um adulto que trabalha, que vive, paga as contas e tal. De que forma uma criança vai ser exemplo, tá? Ah, ele responde pela maneira humilde, né, de depender dos outros, por sua receptividade, pela aceitação de si mesma e de sua situação na vida. É evidente que Jesus falava de uma criança pura, mas não de uma criança que estivesse tentando agir como um adulto, ok? Essa é uma explicação que um dos comentaristas traz para a gente. É bom a gente entender que quando Jesus fala, né, que o ser humano tem que se fazer como uma criança, ele está falando da pureza de coração. O coração da criança é muito puro, é muito crédulo, né? E se você prometer alguma coisa para ela, ela vai guardar aquilo, vai ficar com aquela esperança, entendeu? Como realmente fosse acontecer. Se você prometer, sei lá, que você vai dar uma bola quadrada, né? Como tinha lá naquele episódio do Chaves, lá, o Kiko lá e tal, né? Ele demonstrava aquela inocência, né? Vou te dar uma bola quadrada, né?
O professor Girafales falou aquilo uma vez brincando, e o Kiko tomou como verdade, e agora os episódios do Chaves, né? Toda vez o Kiko ia lá e falava da bola quadrada. Então, o que quer dizer isso? Fala da pureza do coração de uma criança. A criança é muito pura, ela é muito crédula, não é? Então, quando nos relacionarmos com Deus, Deus quer que nós tenhamos esse coração puro, esse coração, né, que crê nele acima de todas as coisas, sem nenhum tipo de dúvida, ok? Então é isso que quer o nosso Senhor. O servo ensinou como servir. Olha que interessante. Como servir, né? Não é difícil perceber que o ensinamento de Jesus era prático, chamava as pessoas para a ação, né? Você está vendo a seta e as outras setinhas seguindo, né? Então, chamava as pessoas para a ação. Por esses ensinamentos objetivos, Jesus foi chamado abundantemente de Rabi e Senhor, evidenciando que o povo, né, o respeitava como mestre. Em um de seus ensinos, ele nos convoca a sermos servos, assim como ele foi. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos, né? E servos de todos, perdão, e servos de todos. Então, Jesus ensina como a gente deve servir a Ele, como a gente deve servir no reino de Deus, né? Deve servir de forma humilde, né? E entendendo que Ele é o Senhor por excelência. E Ele, sendo o Senhor por excelência, deu exemplo, né? Então, Ele ensinou como a gente deve servir, ok? Você não deve servir como que tendo um ganho próprio, esperando riquezas, etc. Não. O que Jesus quer que nós tenhamos em mente é que o serviço para Ele deve ser livre e desimpedido de interesses, e que nós possamos servir a todos aqueles que precisam de uma ajuda ou um atendimento celestial, ok? Sem, não, não vou ajudar fulano porque fulano é da igreja tal. Não, não, não vou orar por ciclano porque ciclano é da... Não, indiscriminadamente, Jesus está te conclamando a servir como um servo verdadeiro, ok? 3.3, o servo ensinou a ofertar, né? E tem a criancinha aí ofertando o coração, né? Dando o coração para alguém. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira com que a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos os ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas que valiam meio centavo. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou, né, mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Deitou é uma palavra para soltar lá na arca, entendeu? É um gasofilácio, a pessoa vai e solta lá e tal. Deitou, né? Então ela deitou mais do que os outros que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava. Olha que acusação séria. Todos deitaram ali, né, a oferta, ou seja, depositaram a oferta do que sobrava, né, do que, não, aí vou dar uma oferta X, Y, mas aí eu tenho dinheiro para pagar o meu isso, meu aquilo outro. A pobre viúva não, ela já não tinha mais nada, ela foi lá, pegou tudo que tinha e jogou lá no gasofilácio. Ele disse, porque todos ali deitaram tudo que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo quanto, tudo o que tinha e todo o seu sustento. Olha que interessante. Todo o seu sustento, ou seja, tudo que ela tinha em mãos, ela deitou ali, depositou ali, porque ela viu que no reino de Deus é muito melhor. Agora, eu estou falando isso de brincadeira, né? Como é que os sacerdotes da época eles permitiam pessoas em situação precária fazer esse tipo de voto, né? É uma situação muito triste, né? Para você ver como o sistema religioso da época estava carcomido, né? Pela mentira, né? E pelas coisas erradas, né? Bom,
Caminhando para o final, eu ensinei que precisamos aprender com os ensinamentos de Jesus. Afinal, os seus preceitos são palavras, são para termos uma vida moral aprimorada e como fazer para alcançar uma vida moral apropriada e como fazer para alcançar o reino dos céus. Então, os ensinamentos de Jesus nos dão essa condição, ter uma vida apropriada, uma vida correta, uma vida kasher, né, como a gente fala em hebraico, e no dia certo nós nos encontrarmos nos ares com o Senhor, né, garantir o nosso lugar no mundo vindouro com o nosso galardão, né? Garantir que eu falo é tudo figura de linguagem. É claro que Jesus é quem salva e salva pela graça, provém, não vem de nós, é fé e tal, 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 tal. Mas quando a gente para nessa área de boas obras, costumes e tal, há uma forte apelação bíblica para que nós tenhamos boas obras, para que nós tenhamos bons testemunhos, para nós chegarmos no céu. Então, fica a dica aí, ok? Conclusão: ensinar era algo que estava no coração do servo, Jesus, ok? Para conduzir nossa tese, podemos ver entre os evangelhos que a maior parte do seu ministério foi ocupada pelo ensino. Neste trajeto, nosso Senhor Jesus ofereceu tamanha nobreza ao ministério do ensino como ninguém jamais havia feito. Então, Jesus foi realmente alguém excepcional, ok? Eu vou ficando por aqui, peço a você que faça a sua inscrição, toca no sininho, se quiser pode compartilhar com quantas milhares de pessoas você quiser, se você foi abençoado por esse curto estudo, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser, shalom.